Catarina e o lagarto. Todos os dias de manhã cedo, quando o sol começava a esgueirar-se pelas frestas da janela do seu quarto, Catarina saltava da cama e corria para o jardim à procura de seu lagarto. Ela o encontrara pela primeira vez agarrado ao tronco da mangueira no fundo do quintal e lhe dera o nome de Aniceto. Aniceto era um lagarto pequeno, mas diferente das lagartixas verdes que habitavam os forros das casas e que correm num zigue-zague frenético pelas paredes se tentamos apanhá-las. Como todos os lagartos, ele gostava de tomar sol durante horas a fio, e Catarina, em geral, deparava com ele nessa preguiça gostosa sobre o tronco da velha mangueira. Aniceto tinha escamas sobre o dorso colorido de verde e marrom e uma língua comprida e bifurcada na ponta, parecida com as das serpentes. Essa aparência nunca intimidou Catarina, que logo se apegou ao animalzinho. Aniceto não era um lagarto comum. Durante a noite ele conversava com Catarina em sonhos e lhe contava sobre sua vida do outro lado do mar, antes de cruzar o oceano em um grande barco dentro de uma caixa de papelão. Catarina, por vezes, se ria das histórias de Aniceto. Como poderia ele ter cruzado o oceano em uma caixa de papelão? O oceano é tão vasto, tão cheio de ondas, que quando o mar parece zangar-se, quebram com força sobre os arrecifes, fazendo o coração saltar. Mas Catarina não queria ofender o bichinho e deleitava-se com suas histórias sobre a cidade do outro lado do mar, onde ele vivera antes, em outra casa e em outro jardim, onde aparecia nos sonhos de outra menina chamada Tissola. Quando tomava café da manhã com vó Bela antes de ir para a escola, Catarina lhe fazia perguntas sobre este lugar do outro lado do mar, que por mais que se espichasse na praia, não conseguia ver. Mesmo com a luneta, que uma vez lhe emprestara seu padrinho, tudo o que podia alcançar sua visão era o mar, azul clarinho, depois azul profundo e nada além. Vó Bela lhe contara que do outro lado do mar havia um continente chamado África, onde há muitos anos os portugueses haviam trazido escravos para trabalhar nas plantações de café, algodão e cana-de-açúcar no Brasil. Um dia, ao chegar à mangueira, Catarina viu que Aniceto esperava por ela agitado. Ao invés de simplesmente lagartear ao sol, corria de um lado para o outro e fitava-a como se quisesse mostrar-lhe algo. Vó Bela costurava no quartinho dos fundos da casa. Como era um domingo e não tinha que ir à escola, Catarina decidiu seguir o pequeno lagarto quando ele pulou sobre o muro e embrenhou-se pelas ruas da vizinhança. Quase na beirada da praia, Aniceto parou na soleira de uma casinha de tijolos ainda sem pintura. O menino brincava na areia. Ao seu lado, sentada em uma cadeira de vinho, uma mulher que parecia ser sua mãe enrolava com elásticos coloridos o cabelo de uma menininha em pequenos tufos. Os três tinham a pele como Catarina nunca havia visto antes, escura como a noite sem lua, lisinha e brilhante. Percebendo a presença de Catarina, a mulher abriu um sorriso e falou-lhe numa língua ao mesmo tempo familiar e estranha. A mulher contou a Catarina que eles eram africanos e que tinham chegado há pouco de Angola. A curiosidade de Catarina logo se aguçou. A África era o lugar onde Aniceto vivera antes de atravessar o mar. Será que ela conhecia uma menininha chamada Tissola? Ao ouvir este nome, a mulher sorriu, pois Tissola é o nome antigo do meu povo e quer dizer alegria. Agora são mais comuns em Luanda nomes portugueses. O meu é Laurinda. Meus filhos chamam-se Carlos e Ana. O meu lagarto Aniceto também veio da África, atravessou o oceano num grande barco, numa caixa de papelão.
Já nós viajamos num enorme avião, muito apertado, mas não exatamente como uma caixa de papelão. Riu-se Laurinda. Este é o aniceto. Uma osga? Espantou-se Laurinda. Um lagarto. Minha avó diz que é um calango. Ao regressar, Catarina contou à avó Bela sobre o encontro com a família vinda de Angola. Intrigava a língua que falavam, tão parecida com o português, embora com uma música tão diferente. No Brasil e em Angola fala-se o português, pois os dois países foram colônias de Portugal, mas a língua é reinventada a cada dia. É natural que de cada lado do oceano surjam palavras diferentes, explicou-lhe a avó Bela. Naquela noite, Catarina mal conseguiu dormir, tamanha sua excitação com tudo que vinha descobrindo sobre a África. Não demorou muito para que vó Bela conhecesse Laurinda e seus filhos. Carlinhos passou a estudar na mesma escola que Catarina, e nas tardes mornas da primavera, os dois passeavam na praia depois de terminados os deveres, a catar conchinhas até o sol cair como uma bola de fogo no oceano. Aos domingos, todos almoçavam debaixo da grande mangueira. Com os tecidos coloridos que Laurinda havia trazido da África, vó Bela costurava vestidos para Ana, que parecia esticar a cada dia. Laurinda preparava quitutes com raízes e temperos que Catarina nunca havia experimentado e com grande paciência procurava saciar a inesgotável curiosidade da menina sobre a África. No dia em que Catarina completava 7 anos, e todos se deliciavam com um bolo de mandioca no quintal, apareceu no portão da casa uma mulher morena, de longos cabelos anelados, presos no rabo de cavalo. Era Rosa, a mãe de Catarina. A menina logo correu para abraçá-la, mas depois de um cumprimento seco, Rosa fechou-se em um dos quartos e de lá só saiu depois que a família de Laurinda foi embora. Que alcazarra era aquela e quem são essas pessoas? Perguntou ríspida a avó Bela. Filha, são os nossos novos vizinhos e chegaram há pouco de Angola. O marido conseguiu um emprego no porto e quase não para em casa. Gente boa e trabalhadeira. Não quero que minha filha se misture com esse tipo de gente. Imigrantes africanos mal devem saber falar. Imagine que doenças podem ter trazido. Eu me acabo de trabalhar na cidade para que Catarina tenha uma vida melhor, para que um dia possa deixar este povoado atrasado. Ao ouvir essas palavras, os olhos de vó Bela encheram-se de lágrimas. Catarina rebelou-se. Mãe, eles são meus amigos. Não me aparto deles de jeito nenhum. Exaltada, Catarina refugiou-se no jardim junto ao lagarto aniceto, sem querer escutar a discussão que continuava na sala entre as duas mulheres. Naquela noite, o jantar transcorreu em silêncio. Vó Bela parecia perdida em seus pensamentos, até que se levantou com determinação. Foi ao seu quarto e voltou com uma caixa de papelão gasta e amarela, de onde tirou uma fotografia. No retrato, uma mulher negra muito bonita, vestida de branco e com delicadas flores trançadas no cabelo, estava sentada ao lado de um homem todo empertigado, de olhos claros bem redondos e bigodes que pareceram a Catarina muito engraçados. Rosa, estes eram os meus pais. Minha mãe nasceu em Angola, onde meu pai andava cuidando de negócios da família. Ele era português. A princípio, tomou-a como cozinheira, mas apaixonou-se por ela e ensinou-lhe a ler e a escrever. Sabia que sua família não permitiria um casamento com uma negra, então decidiu vir com ela para o Brasil. Rosa escutava com assombro. Catarina encantava-se. Então minha avó era africana. Vó Bela assentiu e continuou. Eu nasci no Brasil em um dia de tempestade, por isso minha mãe deu-me o nome de Ombela, em que sua língua natal quer dizer chuva. Herdei a pele clara de meu pai e os olhos escuros e amendoados de minha mãe. Pressionado pela família, meu pai um dia retornou a Portugal. Minha mãe quis ficar no Brasil.
como eu era muito pequena, não permitiu que ele me levasse. Já com os olhos molhados, vó Bela tomou fôlego e prosseguiu com a voz entrecortada. Eu me casei muito cedo e meu marido não deixou que minha mãe morasse conosco. Eu era quase uma menina, não consegui confrontá-lo, mas sempre visitava minha mãe escondida. Quando ela morreu, deixou-me esta caixa. No dia seguinte, Rosa levantou cedo. Tinha que pegar o primeiro ônibus e enfrentar uma viagem de mais de 3 horas para a cidade. Vó Bela abraçou-a com doçura. Nunca se envergonhe de suas raízes, minha filha. São elas que nutrem o que você é. Ao chegar da escola, Catarina pediu à vó Bela: deixa eu ver a caixa da minha bisa? Vó Bela entregou-lhe a caixa de papelão. Catarina passou horas a remexer em seu conteúdo. Antigas fotografias, receitas anotadas por sua bisavó e cartas que seu bisavô lhe havia escrito de Portugal, depois de deixar o Brasil. No fundo da caixa, Catarina encontrou uma fotografia já esmaecida. Nela, sua bisavó estava sentada no chão, encostada a uma árvore. Olhando com atenção, Catarina distinguiu com clareza, agarrando a árvore, um lagarto muito parecido com o aniceto. No verso da fotografia, numa letra firme e graúda, seu bisavô havia escrito: Tissola, na casa de Uambo, 1946.